Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em apenas 5 rodadas, 4 dos 20 clubes da Série A já demitiram os treinadores. Gols, defesas, demissões, contratações frustradas, lesões. O Campeonato Brasileiro chega para a 6ª rodada num carrossel de emoções. E nesse fim de semana, a bola está rolando por todo o país. No domingo, com transmissão exclusiva da TV Record para a TV aberta. Um duelo de 2 times pressionados, Cruzeiro e Vasco. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras, que assumiu a ponta na última rodada, tenta defender a liderança contra o Bahia em casa. Enquanto isso, o Flamengo recebe o Corinthians. Quem são as decepções do Brasileirão até agora? E os destaques? E o que esperar do Santos, que segue sem técnico e sem Neymar? Nesse episódio, a gente analisa o cenário do Brasileirão com Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Olá, Cosme, seja bem-vindo mais uma vez. Fara, que campeonato, hein? Quem acompanha a gente, Cosme, é o repórter Jean Brandão. Ô Jean, são apenas 5 rodadas, mas até agora 4 times já trocaram de técnicos. O que para o nosso futebol é até natural, né? O que chama a atenção é a dificuldade de alguns deles em conseguir uma reposição, como é o caso do Santos e foi o caso do Corinthians. Oi, Fara. Oi, Cosme. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Então, sem dúvida, né? A dança dos técnicos é normal no Brasil, mesmo que muitas vezes ela não melhore o desempenho do time. Então vamos à lista do que a gente já tem até o momento, né? O Grêmio já trocou de técnico, demitiu o Gustavo Quinteiros e contratou o Mano Menezes. Aliás, o Mano Menezes que iniciou o campeonato no Fluminense, mas também foi demitido. No lugar dele entrou o Renato Portaluppi. E o Santos demitiu o Pedro Caixinha e continua sem técnico. Já o Corinthians, que dispensou o Ramon Dias, fechou com o Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira. Então, diante disso, Cosme, após essa recusa do Tite, você acha que o Dorival era a melhor escolha para o Timão? Então, nesse cenário atual, sim, porque ele conhece profundamente o futebol brasileiro, não dá para apostar de novo, trazer um Luiz Castro, trazer um outro técnico estrangeiro. E o Dorival tem um alto nível e ele tem um perfil para essa confusão toda que o Corinthians está vivendo. Primeiro, taticamente, ele é muito simples e bom, ele é excelente para clubes da América do Sul. Seleção brasileira, não, porque ele não tem nível, já mostrou que ele não tem nível para ser técnico da seleção brasileira. Por conta de mudanças táticas que os treinadores mais importantes, como o Scaloni, fazem, assim, e o Dorival não conseguiu acompanhar. Mas para o Corinthians, que é um elenco completamente desencaixado, com o Ramon Dias, o Corinthians ganhou o Paulista mais por conta do Palmeiras, que também fez muito testes, do que por mérito próprio. O Dorival, ele tem esse espírito de paizão, ele é um treinador que taticamente ele é arroz e feijão, mas ele sabe montar muito bem um time para competir dentro do Brasil, dentro da América do Sul. Ele traz essa aura agora de ex-técnico da seleção brasileira. Então, ele agrada todos os segmentos do Corinthians. Ele tem nome, ele tem personalidade e ele tem uma visão tática importante, porque o Corinthians, desde que o Ramon Dias assumiu, desde antes até, não tem um desenho tático. A gente não sabe como o Corinthians joga. O Corinthians é um time que se defende muito mal, precisava de um técnico com uma visão mais objetiva. O Dorival, dentro do cenário, é o melhor deles. Então ele chega com moral, mas muito espertamente ele não quer assumir contra o Flamengo, que já vai, a estreia do Corinthians, a estreia dele seria no domingo. Ele não quer estrear, ele está dando uma enrolada em Bromation Society para não assumir, porque sabe que vai pegar já o primeiro jogo com o Flamengo no Maracanã. Se o Corinthians já começa perdendo com ele no comando, começa a avalanche, porque o Corinthians é um dos clubes mais problemáticos do país. Agora, Cosme, por que o Santos continua sem técnico? Com a presença do Neymar, um técnico pensa 2 vezes antes de aceitar um convite do time da Baixada Santista? Então, o técnico que vai assumir o Santos tem que pensar 50 vezes, porque o Neymar, o que ele fez essa semana, demonstrou que, assim, completamente o quanto o Santos fica de joelhos para ele. Ele fez brincando no Instagram dele o time ideal que ele via para o Santos. E o César Sampaio, o técnico interino, copiou esse mesmo time que vai jogar no domingo. Não é possível. Eu nunca vi uma coisa dessas.
Então, o César Sampaio, para não contrariar o Neymar, colocou o time exatamente como ele desenhou na rede social dele. É isso, um técnico sério, que venha para fazer um trabalho forte, ele vai pensar 100 vezes. O Santos tem um elenco fraco, deve quase 1 bilhão, tem o Neymar mandando e desfazendo, e assim, o Neymar deve renovar contrato mesmo sem jogar. É muito problemático. Por isso o Santos tem essa dificuldade para trazer um técnico importante, de personalidade, que não se dobra ao Neymar. Não se surpreenda o santista se o César Sampaio, que é um jogador de muita personalidade, mas foi auxiliar do Tite, agora está se mostrando um técnico maleável, que se dobra até as ideias do Neymar, não continuar no cargo. Para mim, não me surpreenderia. O time do Santos é fraco, tem dificuldades financeiras e tem o Neymar mandando e desmandando. Qualquer técnico importante, com uma visão além, não aceitaria o Santos hoje. Cosme, Palmeiras líder e Flamengo vice. E aí, tudo normal? Você acredita que os dois devem polarizar a briga pelo título? São os grandes favoritos a conquistar o Campeonato Brasileiro? O que você acha? Sem dúvida nenhuma, Jean. Palmeiras e Flamengo têm estrutura, têm elenco. O que atrapalha, e vai sempre atrapalhar os dois, é a Libertadores, porque esse conflito de datas sempre faz com que um time poupe para um jogo, para o outro. O Flamengo também precisa se recuperar na Libertadores. O Palmeiras está fazendo a melhor campanha entre todos na Libertadores. São times, são elencos formados, são super favoritos para ganhar o título de novo. Eles só não vão ganhar, Jean, você sabe muito bem, se a Libertadores atrapalhar, porque o time que vai melhor na Libertadores geralmente acaba abrindo mão do brasileiro, com exceção do Botafogo. O Botafogo no ano passado foi espetacular, mas nesse ano a gente está vendo a vergonha que está passando. Ô Cosme, fala pra gente da troca do Fluminense, porque em 4 jogos com Renato Portaluppi foram 3 vitórias e um empate. Nesse sábado a equipe tem clássico com o Botafogo. Você acredita que essa arrancada do tricolor carioca tem prazo de validade? Então, antigamente sim, mas o Renato ele se aprimorou muito como treinador. Ele tem um grupo na mão, ele sabe lidar com o jogador, ao contrário do Mano Menezes, que está cada vez mais bruto, está cada vez mais aborrecido como técnico e deixando o ambiente dele ruim, mas ele vai colecionando multas que para o bolso dele é sensacional. O Renato melhorou muito como técnico. Esse choque que ele sempre fez quando assumia uma equipe e ia murchando, eu não acredito não, porque ele já fez mudanças táticas importantes no Fluminense. O Fluminense hoje ele já tem mais coragem, já ataca, já tem mais o jeito do Renato quando ele comanda um time que tem atacantes importantes e velozes. Eu acho que esse Fluminense vai dar trabalho no brasileiro, sim. E o Botafogo, hein? Tem uma vitória em 5 jogos, e aí já vê a pressão subir pela demissão do técnico Renato Paiva, mais um candidato a cair, mais um treinador candidato a cair no Campeonato Brasileiro. Só que o Botafogo é o atual campeão, então Cosme, você acha que o Fogão é a grande decepção desse início de Campeonato Brasileiro? Então, Jean, quando um time tem um dono, ele faz o que ele quer. Então, o Textor está preocupado com o Lyon, que é o outro time dele. Então, o que ele faz? Ele chega, ele desmancha esse Botafogo, saíram 16 jogadores. Isso em nenhum clube do mundo, logo no início da outra temporada, vai se formar um time. O que o Renato Paiva está passando, ele deveria agora estar jogando com os times do Campeonato Carioca, não esses confrontos importantes do brasileiro e de Libertadores. Ele está tentando montar um time dele, ele que não é um treinador de primeiro nível, não. Então, o que está acontecendo com o Botafogo é isso. Desmanchou o time, colocou um técnico no começo da temporada, para ter que ganhar jogos importantes na Libertadores e no Brasileiro, não vai. Por isso está dando esse vexame. É, sim, uma grande decepção. Ô Cosme, parece notícia antiga, mas não é. Mano Menezes está de volta ao Grêmio. O que você acha dessa novidade? Aliás, eu aposto aqui R$1 com você, como daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Renato Gaúcho também vai ser contratado pelo Grêmio de novo. Como é que você analisa a volta do Mano pela 50ª vez ao Grêmio, ô Cosme?
Então, depois de 20 anos ele volta, seria melhor o Rony Fon analisar, né? A mesma praça, o mesmo banco. Não adianta, assim, os dirigentes brasileiros, eles giram, não tem firmeza nas coisas. Quando o Grêmio vai e tira o Quinteiros da Argentina e traz ele para comandar o clube e dá 2 meses para o técnico fazer tudo o que ele poderia, repetir tudo que ele fez na Argentina, num país estranho, com um elenco estranho, um elenco diferente, sem dinheiro. É isso, assim, os nossos dirigentes não têm imaginação mesmo. O Grêmio pode cair? Então vamos trazer o Mano Menezes, ele vai montar um time defensivo, vamos tentar segurar. O Mano tá voltando pro Grêmio depois de 20 anos. E ele acumula uma sequência de 7 demissões. Então, o que o Grêmio quer? O Grêmio quer fazer um campeonato para não cair, porque o Mano vive a pior fase da carreira dele, mas é um técnico defensivo, vai conseguir pelo menos que o time não seja rebaixado. Assim, é muita falta de imaginação, é muita falta de planejamento, muita falta de convicção. Gente, nesse momento, a zona de rebaixamento tem Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Sport. Cosme, é apenas o início do campeonato, né? Mas você acha que esses times já precisam acender o sinal de alerta? Sem dúvida, Jean, sem dúvida. O Sport é o que tem o elenco mais fraco, a gente já esperava isso. Mas eu não acredito que o Atlético Mineiro siga na zona de rebaixamento, por mais que o Cuca tenha deixado de uma maneira externa que o elenco não é equilibrado, não foi montado como ele gostaria, porque até foi escolhido pelo Menin, que é o dono do Atlético Mineiro, sem ser SAF. Então é isso, assim, o elenco do Atlético Mineiro não fica nessa zona de rebaixamento. Para mim, um clube que de repente pode ser a grande decepção, mesmo a grande desilusão desse ano, é o Cruzeiro. Cruzeiro, um time montado 300 milhões, montado só com nomes, com dirigentes, como Alexandre Matos, que gosta de nome e não consulta técnico para montar a equipe, cria uma expectativa danada e aí os jogadores veteranos não estão rendendo. O Campeonato Brasileiro é muito cruel. O Vanderlei Luxemburgo se defendia, dizendo são muitos clubes que caem. São 4, 20% do campeonato. É assim, um número assustador para quem não trabalha, para quem não se organiza, para quem não toma a atitude correta. E domingo, na tela da Record, tem um jogão que são os 2 times pressionados, Cosme. Além do Cruzeiro, o Vasco. 2 grandes times tradicionais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Como é que você vê o encontro do Cruzeiro com o Vasco, com transmissão ao vivo da Record na TV aberta? Então, eu vejo como um jogo muito interessante. Por quê? Porque são 2 gigantes. Isso sim, o Cruzeiro é um gigante, o Vasco também é um gigante, mas estão passando por momentos diferentes. O Vasco, com o Carille também foi escolhido pelo Pedrinho para que o time sobreviva no Brasileiro. Então, ele está fazendo uma campanha até que melhor que as pessoas esperavam, porque o elenco também é limitado, vai enfrentar um elenco superestimado, que é o do Cruzeiro, com Gabigol, Dudu reclamando, Dudu chiando, colocando a culpa na diretoria. Vai ser um jogo super interessante e com consequências. É isso que chama a atenção, porque se o Cruzeiro perder em casa para o Vasco, a situação pode se complicar de vez. E o Vasco não pode perder também, porque está no seu limite. Eu acredito que vai ser um jogo muito, mas muito tático, porque o Carille, ele trabalhou anos e anos como auxiliar do Tite, montando as defesas que o Corinthians foi campeão, inclusive campeão do mundo. Então, acredito que vai ser um jogo muito interessante pelas consequências, muito emocional. Não vai ser aquela coisa, aquele deslumbre técnico, mas vai ser muito emocional. O Cruzeiro tem que jogar, tem que ganhar de qualquer maneira e o Vasco não pode perder. Então, para mim, vai ser um jogo completamente imprevisível e com sérias consequências. Ô Cosme, quem vai ser o próximo técnico da seleção? Jorge Jesus, Ancelotti ou você tem outro nome? Isso muda de dia a dia, mas o do dia que está todo mundo dizendo hoje na CBF, nessa sexta-feira, é o Ancelotti, por conta que ele não vai seguir no Real Madrid. Mas eu não descarto Jesus, que o Jorge Jesus é muito mais político do que qualquer um dos políticos que você conhece também em Brasília. Termina agora a edição 1156 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Valeu, Cosme! Valeu, Fara. Um abraço. Sempre quando precisar, estou aqui.
Valeu! Agradeço ainda a presença do Jean Brandão. Jean, domingo tem jogão com transmissão exclusiva para a TV aberta a partir das 6 da tarde, Cruzeiro e Vasco. Valeu! Ô, Fara, eu que agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição para participar aqui com vocês no podcast, mas é isso mesmo, vamos deixar aquele convite especial, né? Domingo, 6 da tarde, Cruzeiro e Vasco ao vivo na tela da Record com a cobertura completa do R7 Sports e também do Play Plus. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.